Olá, meu nome é Kabir Costa, da Revenda Produtivo. Revenda da Siemens no Espírito Santo, aqui do software Solid Edge, um software de CAD 3D e de mecânica aqui no estado. Bom, hoje vamos abordar um pouquinho sobre a modelagem do Solid Edge. Deixa eu só voltar para ele aqui. E sobre um pouco do ambiente gráfico que ele tem, certo? Bom, hoje faremos a modelagem, ou seja, a criação em 3D de um micrômetro, através da tecnologia do síncrono do Solid Edge, que é justamente edição fácil e rápida, que permite construir mais rapidamente qualquer sólido, corpo, peça, elemento qualquer. Então vou começar criando aqui. Bom, vou começar criando alguns elementos de linha. Todo comando que eu utilizar vai aparecer uma barra de comandos flutuante sobre a minha tela, indicando o que eu posso utilizar, os parâmetros do que eu vou utilizar. Por exemplo, utilizei o comando de linha, apareceu os comandos básicos da linha, tanto o tipo da linha, a espessura dela, comprimento, o ângulo, se é uma linha de projeção ou não. Posso inclusive até mudar a cor dela, mas isso não iria influenciar não. Poderia, por exemplo, além de linha, utilizar, por exemplo, um retângulo, já teria outros parâmetros para ser utilizado, tanto largura quanto altura. Mas vamos lá, sem delongas, vamos começar a criar nosso corpo sólido. Bom, toda vez que eu utilizo um comando, além de aparecer a barra de comandos indicando os parâmetros daquilo que eu vou criar, aparecerá na parte de baixo um prompt bar, que indica o passo a passo do que você tem que seguir para começar a criar essa operação. Certo? Bom, primeira coisa eu tenho que definir, no caso, um plano no qual eu vou travar para começar a criar um rascunho. Eu vou travar esse plano, apertando F3, vou visualizar ele de forma normal, e vou começar criando um retângulo. Por exemplo, 60 de largura e 45 de altura, ângulo 0. Clico aqui para ajustar ao tamanho da minha tela, e está aí. Eu criei um retângulo de 45 por 60. Bom, está aqui o meu rascunho. Simplesmente criei as linhas e já está ela aqui. Agora eu vou puxar essas linhas aí. Com as linhas prontas, eu simplesmente clico dentro da região formada por elas. Clicando aparecerá um vetor e uma barra de comandos indicando extrusão. Vou clicar em um vetor e vou começar a puxar. Bom, vou começar puxando um sólido de 20 milímetros. Bom, está aqui nosso sólido. Feito nosso sólido. Agora, por exemplo, eu gostaria de fazer um recorte. Venho aqui, utilizo a opção de linha, novamente travo o plano. O que acontece? No Solid Edge, eu não preciso necessariamente ter um comando específico para criar um sólido. Eu posso modificar os parâmetros, eu posso clicar simplesmente no que eu quero retirar. O software é inteligente, ele identifica automaticamente. Se eu quero adicionar material, eu remover material somente puxando as setas aqui. Eu posso puxar, retirar material. Caso eu não goste de algum parâmetro, eu posso clicar nas faces e ir puxando as faces e modificando dinamicamente o que eu quero modificar. Tá aí. Bom, o primeiro passo está pronto. Criei uma extrusão e criei um recorte. Vou começar agora a gerar uma próxima extrusão, que seria por onde o micrômetro entraria. Eu vou vir aqui, vou utilizar o ponto médio de meia aresta, vou criar um retângulo de 35 de diâmetro. Vou clicar na opção de selecionar, clico na região formada por esse círculo. No caso, ele identificou que existem duas regiões, uma que está fora e outra que está dentro. No caso, como quero adicionar material, eu simplesmente clico aqui dentro e ele já identificou que eu quero utilizar um comando de extrusão. Após isso, clico no vetor, puxo e está sendo formado aqui. Reparem que apenas eu selecionei a parte de fora e não todo o círculo, ele identifica que é um círculo fechado. Ou seja, o software já reconhece automaticamente se o círculo é fechado ou aberto. Isso tudo graças a essa opção aqui. Se eu colocar como fechado, essa região, ele vai identificar somente aquela região que eu identifiquei para fazer a extrusão. Então eu tenho essa variedade de opções aí, para auxiliar um pouco. Vou criar uma extrusão de 40 mm.
No caso, sobre um rascunho incipiente, posso clicar sobre ele e deletar. Essa cor também não vou utilizar mais por enquanto, vou deletar ela. Certo. Nos ordenamentos eu tenho uma ferramenta específica para isso. Eu vou na aba correta, por a opção de arredondamento, clico no que eu quero arredondar. Vou colocar, por exemplo, o valor de 10. Tá. Botão direito, confirmei a operação. Eu quero arredondar mais coisas. Eu quero arredondar aqui e aqui embaixo. Cliquei. Vou colocar, por exemplo, o valor de 8. 5. E vou atualizando apertando o Tab. Eu quero esse valor. Aqui embaixo eu coloco o valor maior, por exemplo 12. Botão direito, confirmei. Tá aí. Eu poderia também selecionar uma cadeia de arestas. Eu clico sobre, passo mais um sobre uma aresta só. Ele identifica todo o conjunto de arestas tangenciando a minha peça. No caso, eu vou clicar nessa aresta e vou querer arredondar tudo no valor de 3 mm. Aperto o Tab. Tanto as arestas de fora, quanto as de dentro, quanto as de fora também. Botão direito, confirmei. Nas faces que eu quero modificar, vou puxando, que o software identifica as relações de face que existem sobre a minha peça. Quando eu movo uma face, ele identifica que existe tangência da parte de cima, tanto é que é perceptível aqui nesse raio, que se eu puxar uma face, as outras se modificam também. Isso tudo se deve graças a essas regras ativas que se encontram aqui embaixo, que identifica tangência, simetria com a sua peça. Movendo um parâmetro, todos são modificados junto. No caso, eu quero mover 5 para dentro. Opa, para dentro. E tudo se altera. Clicando sobre a face de dentro, eu posso clicar, puxar, que é identificar automaticamente essa modificação. Posso selecionar a face de dentro quanto a face de fora. Clico sobre o vetor e altero as duas ao mesmo tempo. Certo? Então essa é uma das vantagens do software. Caso não queira alguma face, eu posso clicar sobre a face que eu não desejo e deletar ela. O software se adequa. Bom, vamos continuar. Vou criar agora um furo na minha peça. Vou dar início. Ou melhor, caso eu esteja com preguiça de vir o mouse até aqui, Alt e N, F1 de furo, F. Tem aqui o comando de furo. À medida que eu passo o mouse sobre a tela, o furo vai se ajustando aonde ficaria melhor para ele ser inserido. Então não precisei travar o plano ainda para definir onde vai ser. E observe que nessa parte de circunferência ele se posiciona de forma normal ao plano que se tangencia onde está o cursor do meu mouse. Então ele vai se posicionando da forma que for mais conveniente para ele se posicionar. No caso eu quero alterar o furo, eu não quero esse tipo de furo simples. Eu poderia também utilizar um furo roscado, caso eu quisesse. Tem toda uma biblioteca de roscas que eu poderia utilizar aqui, para a representação da folha de desenho. Eu poderia utilizar um furo cônico, poderia utilizar um furo rebaixado, poderia utilizar um furo escariado. No caso eu vou utilizar um furo rebaixado, vamos dizer que é um furo passante até a próxima. Profundidade, diâmetro maior, vamos falar que é 28. Profundidade do rebaixo, vou falar que é 15. Diâmetro menor, vou falar que é 15. Vou falar que tem um pequeno ângulo V. A imagem ao lado mostra como seria. Daí um preview do furo. Falaria que é um furo de 90 graus. Feito isso, eu poderia também escolher a unidade dele, polegada ou milímetros. Vou escolher milímetros mesmo. Vamos clicar em OK. Eu vou dizer que o furo vai ser feito desta face aqui. Vem aqui na borda do círculo. Ele identifica esse ponto central aqui. Clico sobre ele. Feito. O furo já está produzido. Está aí feito o furo. Nosso micrômetro está quase... O suporte do micrômetro, na verdade, está quase completo. Por último, eu vou pedir que este arredondamento aqui fique concêntrico com a minha cilindro maior aqui. No caso, se eu tivesse realmente o micrômetro, ele teria que vir de forma reta e tocar aqui. Mas, porém, na posição que se situa,
que ele está situado agora, ele não ocorreria isso que eu estou falando. Então tem que aplicar uma relação de concentricidade entre essa parte arredondada e essa parte maior aqui. Para fazer isso, eu vou ter que criar uma relação geométrica entre a minha peça. Eu vou vir na aba início, no comando CI, concentricidade. Automaticamente aparece uma barra de comando indicando os parâmetros do que eu quero utilizar. Eu quero fazer com que isto daqui aceito fique concêntrico com isto daqui. Confirmei. As regras ativas se ativam de acordo com a ocasião. No caso, ele ativou aqui a concentricidade. Eu confirmo e está aí. Se eu mover um parâmetro, os dois se movem juntos, porque justamente aqui embaixo nas regras ativas eu havia solicitado ao software que quando tivesse as regras de uma geometria para com outra. Então eu posso modificando livremente o meu modelo aqui. Aqui não existe muitas restrições que possam atrapalhar um pouco o funcionamento. Tudo aqui é questão de clicar e arrastar para produzir algo que eu quero. Okay? Então esse daqui é um tutorial simples de como criar uma peça simples aqui no ambiente de modelagem. Bom, obrigado a todos que assistiram.